Hey, hey, hello, hello, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Good evening, good morning or good afternoon, tudo bem? Quem fala é Ezequias Lourenço, seu amigo, com o seu, nosso programa Você em Foco Desenvolvendo Pessoas. Hoje eu resolvi colocar aqui esse meu óculos, porque minha vista ultimamente está um pouco cansada, eu uso óculos. Mas estamos aqui juntos, mais uma vez, diretos do estúdio da NSTV aqui em São Paulo, ao vivo, são exatamente 20 horas e 22 minutos, e esse programa vai ficar gravado para você aí que está assistindo agora, não sei se de manhã à tarde ou à noite, você também que está ouvindo aí nesse podcast, ou em qualquer outra plataforma, meu abraço, que Deus abençoe vocês. Esse programa tem o objetivo de trazer uma reflexão sobre a vida com literaturas a priori, né? Sob uma perspectiva cristã, fazendo essa triangulação entre a teologia, a filosofia e também a literatura. O objetivo deste programa, no geral, é trazer conhecimentos como ferramentas para experiências e para aperfeiçoar o ouvinte, você que está aí nos ouvindo, é verdade, para que você possa ser um ser humano melhor. Você pode concordar ou discordar das opiniões aqui expostas. Obviamente, estamos aqui com uma boa intenção de estarmos juntos nessa estrada da vida. Gente, hoje vamos fazer algo muito especial, né? Como todo programa, nós temos um tema aqui muito fantástico, e hoje nós vamos trabalhar com o tema válvula de escape. Pois é, há momentos que nós ficamos pilhados, né? Estressados, pressionados, muita pressão de tudo quanto é lado, e precisamos de uma válvula de escape. E você e eu vamos ver hoje que há algumas válvulas de escape que nos ajudam a manter a nossa humanidade, nos ajudam a manter a nossa integridade física, psicológica, né? E espiritual, desde que saibamos quais sejam essas válvulas de escape. Nós vamos trabalhar aqui a obra Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, uma escritora inglesa. Gente, eu vou fazer aqui uma leitura das Sagradas Escrituras, deixa eu pegar aqui o exemplar. Primeira Carta Universal do Apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 6 e 7. Os versículos 6 e 7. Diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muito bem. Oh, meu Deus, o Google aqui entrou para querer falar, querer competir comigo, aí não dá, né? Ao vivo é assim mesmo, esqueci de baixar aqui o Google, mas acontece. Gente, quem escreve aqui o apóstolo Pedro, toda a história de Pedro, e o que chama atenção na história de Pedro é a sua, ao mesmo tempo, coragem e também covardia, né? Dizem que toda pessoa que demonstra muita coragem também, no momento da dificuldade, vai demonstrar, ou pode demonstrar, recuo, né? Covardia. E Pedro foi um discípulo, depois tornou-se apóstolo, muito instável emocionalmente, né? Então, quando ele diz aqui, lançando sobre ele, e aí o contexto da carta do capítulo 5, se você for ler, é uma epístola, é uma carta pequena, né? As duas cartas, a primeira e a segunda carta, são pequenas, são universais, ou seja, são destinadas à igreja no modo geral, espalhada pelo mundo daquela época. Se você for olhar esse contexto, ele está falando de Jesus Cristo, de Yahushua. E quando ele fala sobre isso, na verdade ele estava se projetando, né? Estava sendo inspirado pelo Espírito do Eterno, mas também se projetando no texto, porque ele, por ser uma pessoa sanguínea, de características sanguíneas, se você for estudar, fazer um estudo das personalidades humanas, né? O sanguíneo, o fleumático, enfim,
aquela pessoa mais atirada. Se você também for olhar os estudos atuais, você vai ver que existem diferentes nomenclaturas, mas não foge disso. A pessoa que é sanguínea é uma pessoa que muitas vezes geralmente é ansiosa, né? E ela canaliza a sua ansiedade por meio de certas agitações da própria consciência, do próprio pensamento, e externa isso com a sua atitude. Então ele dá o conselho aqui aos seus irmãos, e isso estende-se a mim e a você, né, que está me assistindo e me ouvindo aí. Você e eu devemos lançar aos pés do Eterno, que é representado por Jesus Cristo, que é o caminho que leva até o Eterno. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém virá ao Pai a não ser por mim. Se você se projetar e lançar sobre ele as suas ansiedades, né, as suas inseguranças, os seus medos, os seus desesperos, né, a sua frustração, também a sua depressão, né? Muita gente sofrendo de depressão, inclusive também eu tenho um colega, um amigo que está passando por essa situação difícil, e nós estamos ajudando de alguma forma, em oração, aconselhando, trocando ideia. Mas se nós lançarmos aos pés do Senhor com fé, com dedicação, mesmo sabendo que não é fácil, né? É um turbilhão de coisas vindo contra nós, e nós parecemos estar, e geralmente estamos, né, metaforicamente falando, remando contra a maré. Mas se você fizer isso, lançar com confiança, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Mas hoje nós vamos conhecer algumas válvulas de escape que o próprio Criador, com a sua sabedoria, permitiu, e Ele criou, né, ou Ele acabou por viabilizar, Ele viabilizou para que eu e você, seres humanos que somos, possamos ter quietude de mente, equilíbrio de corpo, para que possamos continuar trilhando na estrada da vida. Muito bem, vamos trabalhar aqui agora a biografia de Jane Austen, a escritora, sim, a escritora do livro, o seu primeiro romance. Vou tirar aqui o óculos um pouquinho, né? Orgulho e Preconceito, ou Pride and Prejudice, né? Como dizem os britânicos e americanos, né? Ela era britânica, nasceu em Steventon, uma cidade do interior da Inglaterra. Eu estava assistindo esses dias um documentário do local onde era sua casa de campo. Ela foi romancista, nasceu em Steventon, como disse, em 1775 no Reino Unido, em United Kingdom, e morre em Winchester no mês de julho em 1817, também no United Kingdom. Ela morre de 41 para 42 anos, e ela morre com uma doença muito rara, muito rara ainda hoje, que é infecção que vai se estendendo pela boca. Enfim, ela teve uma morte muito precoce, né? E às vezes as pessoas dizem, alguns críticos podem dizer que ela foi envenenada, né? Se você for estudar um pouquinho a fundo. Mas essa enfermidade também dá, naturalmente, ela é muito difícil de acontecer, né? Ela é um pouco parecida com a lúpus, né? Acaba tendo muita defesa o organismo, e isso acaba trazendo também inflamação. Enfim, tem uma série de complexidade. E esta mulher, ela teve uma vida um pouco trágica, porque ela, primeiro, que nasceu mulher naquela época, né? Na época da regência de Jorge III, né? Entre o período vitoriano, que viria logo após, e o gregoriano, se não me falha a memória. E nascendo mulher, ela não podia herdar a fortuna, a riqueza ou o legado de alguma forma que o pai deixaria. E então ela teria que casar com uma pessoa rica, né, para ela poder ter aí
a vida abastada, poder aí ter uma vida a bel prazer, no sentido de desfrutar o melhor da vida e ter com quem dividir a sua velhice, né? E viver de forma tranquila. Só que ela tinha uma irmã chamada Cassandra e tinha alguns irmãos. Os irmãos casaram, deram-se bem, né? E as duas irmãs, no caso a Cassandra também, não conseguiu arrumar um marido, no caso um companheiro, e elas acabaram ficando aí solteironas, né? Então, elas amaram, no caso, a Jane Austen se apaixonou 2 vezes, um deles faleceu, né? O outro não deu certo por questões econômicas, porque naquela época o casamento era considerado apenas um negócio, o sentimento não vinha primeiro, coisa que foi mudado, principalmente com as literaturas românticas, que foram surgindo, foram fomentando o amor na sociedade, foram trabalhando essa questão da mentalidade da sociedade. E aí, hoje em dia, você muitas das vezes casa com uma pessoa sem eira e nem beira, como diz o ditado aí, junta os panos, casam-se, às vezes vão pagar aluguel, passa um momento difícil e acaba vencendo na vida, né? Outros não, mas também existem pessoas que são tão abastadas, ambas têm posses e acabam não dando certo. Então tudo isso é muito relativo, né? Acabam não dando certo. Mas naquela época o sentimento não vinha primeiro. Vinha a promessa de o pai prometer a filha para um moço e vice-versa, né? Então a família dela tinha uma preocupação, que ela precisava casar com alguém que desse retorno financeiro, porque era assim que vivia aquela sociedade, uma sociedade muito conservadora, muito prezando os costumes e de muita seleção ou um tipo de apartheid, né? A diferenciação de classes. Era ainda muito, era um reflexo ainda de muitas coisas da Idade Média, né? A Idade Média não havia a mobilidade social. Quem nascia pobre seria pobre o resto da vida, quem nascia rico seria rico o resto da vida. Com o tempo isso foi modificando, né? Mas enfim, então esse é um breve resumo de Jane Austen, né? E ela vai fazer o quê? Não conseguiu ninguém, ela amava ler, o pai dela era um tutor, era um professor particular, e na casa que ela morava, era uma mansão muito bonita, muito grande, eles também acolhiam estudantes para serem tutelados pelo pai dela. O pai ensinava como se tivesse uma escola em casa. Essas crianças, esses adolescentes passavam um período, uma temporada, existiam, enfim, aposentos lá e tudo mais. Acontece que ela era considerada da baixa condição social, não era uma condição social muito elevada, mas também ela não era pobre. Nós chamaríamos aqui de ela como se fosse uma burguesa, né? Aquela pessoa que não tinha tanto dinheiro, mas tinha o suficiente para poder se manter e também manter as aparências. Não tinha tanto investimento, ela seria uma classe média baixa, né? Vamos dizer assim. E ela precisava casar, mas ela não conseguiu, né? E ela meio que parece que ela criou um certo trauma. Então, o que ela vai fazer? Qual seria a válvula de escape de Jane Austen? Ela lia muito. Seu pai era um tutor, também, além de dar aulas, ele fazia outros tipos de trabalho como fazendeiro. Mas ela falou assim, eu vou ler esses livros. Começou a ler. E imagine só, gente, com 21 anos de idade, ela escreveu Orgulho e Preconceito, que é uma obra-prima do cinema. Já foi assim, feito filmes, várias versões de filme. Todo mundo que ler esse livro se encanta. Eu li esse livro quando eu fui à universidade, assisti o filme tem alguns anos, e estou resolvendo falar com vocês sobre esta obra. Leia, é fantástica. Leia porque ler oxigena a mente. Então vamos falar aqui da válvula de escape que ela acabou tendo. Ela foi escrever, ela recorreu à arte, né? Ela foi escrever e deixou um legado para a humanidade. Qual é esse legado? Ela faz uma sátira
né, de costumes da época, né, sendo irônica com a condição que a mulher tinha na sociedade, comparando-se à condição do homem, as condições sociais, econômicas, políticas, tanto da elite, né, que interferia na vida da elite, como interferia na vida do camponês, né? Então, essa obra é fantástica, eu vou dar detalhes dela agora, daqui a pouco eu vou dar um pouco mais de detalhes. Bom, ainda antes de falar sobre a obra em si, quero só mostrar para vocês o próximo slide, né? De algumas obras, né? Ela escreveu Emma, né? Uma obra fantástica também, Persuasion, outra obra muito boa, que onde há ali o convencimento da mãe de uma menina, né, que não se casasse com um rapaz porque ele não tinha condição para poder trazer um status e dar uma condição de vida boa para ela. Percebe que toda a obra dela ali, ela tem uma certa... ela é um pouco ficcionada, né, nessa questão de relacionamentos. Tudo ali vai girar em torno de relacionamentos nas obras dela, né? Crítica social, tudo, mas vai criticar o relacionamento, vai criticar o posicionamento das pessoas, o orgulho, o preconceito. Tanto é que essa obra que vamos falar daqui a pouco tem esse tema. Tem muitas obras aí, tem Northanger Abbey também, que é um romance que se passa numa cidade em que há toda uma trama ali muito legal, envolvendo casos amorosos, envolvendo relacionamentos. Então ela decidiu usar a sua própria frustração, vamos dizer assim, e como um próprio remédio para si mesma, para si subjetivamente falando, e tornou-se uma válvula de escape para que ela pudesse viver de maneira mais fluida em meio a toda uma situação antagonista, né? Imagina, sem perspectiva, não conseguia arrumar ninguém, amou alguém, a pessoa não quis por causa da questão social, porque ela não tinha, a família dela não tinha tantas condições assim. A outra pessoa que amou morreu, e a irmã também não conseguia ter um relacionamento. Então ambas as irmãs, Cassandra e Jane, eram muito confidentes, e elas foram levando a vida, foram escrevendo, né? E ela escreveu-se o primeiro romance dela muito cedo, com 21 anos. Nós vamos lá direto ao assunto, mas nós temos aqui Sense and Sensibility, razão e sensibilidade. Vai falar justamente também da questão emocional, da questão de tomada de decisão coerente para que o futuro pudesse ser garantido. Enfim, você tem aí várias dicas para você ler, tá bom? Vamos ao próximo slide. E eu vou falar rapidamente, nós vamos falar mais, passar mais uma música para vocês, e aí nós vamos direto aos tópicos, que eu quero trabalhar 3 tópicos, 3 válvulas de escape fantásticas aqui para vocês. Beber um pouquinho de água. Enquanto isso, quero mandar um abraço para Érica, Vânia, Jurema e Josilma. Deus abençoe vocês, tem mais pessoas aí nos assistindo, logo mais vamos falar o nome de vocês. E curtam e compartilhem aí essa programação especial. Aí está o livro. Foi escrito em 1797, você está vendo a capa dele aí, só que só foi publicado em 1813, né? Ou seja, após a morte dela. Me parece que foi após a morte dela, não me lembro agora. Ela escreveu aos 21 anos, né? E ela estava em Stephenton. Stephenton é uma cidade muito distante do centro, né, de Londres, no interior, uma cidade de campo, né? Eu vi o documentário, o local muito lindo mesmo ainda hoje. A casa dela já não existe mais lá, mas foi lá que tudo ocorreu. Esta obra aí fala de um rapaz, né, rico, Sr. Bingley, que chega à cidade, né, e encontra a família de uma mulher chamada Jane também, que era o mesmo nome da autora, e da outra irmã dela, Elizabeth, que na verdade eram 5 irmãs morando numa casa, cada irmã com uma personalidade bem diferente. A Jane era uma mulher intelectual e generosa,
A Elizabeth já era uma mulher mais incisiva, enfim, existia as outras irmãs, uma era já mais louquinha, né, chamada desvairada, a outra já era mais recatada, enfim, cada um com sua personalidade. Não havia nenhum menino, nenhum homem na família, né, um pouco diferente da família da autora Jane, porque havia ela e a irmã, né, de mulheres, e tinha mais 3 ou 4 irmãos. No caso da obra, né, Orgulho e Preconceito, só havia aí 5 meninas e não haviam meninos, né? E os pais doidos para casarem as filhas por conta dessa questão, desse pano de fundo aí, social que eu falei para vocês no início, né, da questão do casamento ser um negócio, do sentimento ser colocado à parte. E quando esse senhor Bingley chegou à cidade, ele veio de uma outra cidade e começou a participar das festas, e porque as festas eram um verdadeiro networking, sempre foi, né, relacionamento humano, e foi apresentado à família, os pais dela, né, a família Benetton, ficaram assim, querendo conhecê-lo e querendo que eles conhecessem as filhas para saber se ele, no caso, o Sr. Bingley, gostasse, né, de uma delas. E até uma cena interessante no livro em que a mãe, né, ela fala para o pai assim: você vai apresentar as nossas filhas a ele e tal? E ele fala: não vou apresentar, né? Mas na verdade ele já tinha conversado com ele sobre as meninas. E aí chega o momento que a Jane, a mais velha, é apresentada ao Sr. Bingley, e ali sim, uma conversa amistosa e tal, eles se conhecem, mas junto com o Sr. Bingley havia o Sr. Darcy, ou Darcy, que era um homem muito mais rico que o Bingley, e ele conheceu Elizabeth, a irmã de Jane. E a Elizabeth teve uma má impressão desse homem, porque ele parecia muito orgulhoso, parecia muito parrudo, como diz, né, o ditado interiorano diz parrudo, muito preconceituoso, nariz empinado, não dava muita atenção, muito acostumado a que as pessoas fizessem só aquilo que ele queria. E a Elizabeth tinha uma personalidade mais forte, ela era mais incisiva, ela era mais reativa, ela era contundente, ela se opunha. E em vários momentos no livro ela se opunha ao Darcy. No início ele não gostava muito dela. Na verdade ele não teve muito interesse, achou ela um pouco bonita, mas falou: não é para mim. Mas houve um momento em que houve um distanciamento dos dois. Eles foram morar em uma outra cidade mais distante, e essas meninas acabaram viajando para conhecê-lo, porque elas precisavam ter um relacionamento, enfim, o futuro delas dependia daquilo, como a própria autora também tinha essa realidade, tá me entendendo? Então, chega nessa viagem, a Elizabeth, né, acaba conhecendo melhor o Darcy, mas mesmo assim, ela ainda continuava com aquela impressão dele, só que ele acaba tendo o coração mais quebrantado por ela, e acaba gostando dela, mas ela começa a fazer joguinhos com ele, enfim. E a ponto de, com o tempo, ela se convencer de que, na verdade, ela tinha preconceito em relação a ele, né? A questão aí das classes sociais, das diferenças, dos embates das classes sociais. E eu digo uma coisa para vocês, eu tenho aqui o técnico que está sempre me ouvindo aqui, Nani, também tinha esse preconceito, né, com a questão das classes sociais, e todo ser humano ele é socialmente constituído, então nós temos um pouco de preconceito, desde que a gente não conheça, né? Eu conheço pessoas pobres que são orgulhosas, que são metidas, conheço pessoas ricas que são humildes, muito humildes. É claro que a aparência às vezes não quer dizer muita coisa, mas a gente percebe, a gente convive, né? Eu já me decepcionei, e já também, o contrário da decepção, já fiquei assim de boca aberta, né? Acabei pagando com a língua, como diz o ditado, de conhecer pessoas que têm um certo poder aquisitivo, que são pessoas assim fantásticas, caridosas, pessoas que dão, enfim, não fazem muita questão de muitas coisas. Então assim, isso é muito relativo, né?
muito relativo. E só que assim, o próprio Sr. Darcy acabou admitindo que ele realmente tinha um temperamento um pouco difícil. E a menina também tinha, então assim, como diz o ditado, dois bicudos não se beijam, né? Dois bicudos não se beijam. Mas o que acontece é que nós aprendemos algumas lições com essa história aí. Nos momentos em que a vida nos traz muita tensão, muito sofrimento, há momentos que nós não devemos ficar apenas no embate, ficar apenas batendo de frente, como dizia minha querida velha avó, dando murro em ponta de faca. Há momentos que você precisa fazer como a água. A água, quando corre para o lugar e não tem como ela passar, ou ela sobrepuja, né? Ou ela enche, transborda, ou ela encontra que seja uma fresta pequenininha e ela sai, ela passa, né? Isso é necessário. Isso é válvula de escape. Isso é necessário para a nossa sobrevivência. Tanto é que você trabalha dias na semana, mas você tem 1, 2 dias para descansar. Tem pessoas hoje em dia que não estão tendo nem esse privilégio, né? Mas é o ideal. Você trabalha 1 ano, você tem férias de 30 dias aqui no Brasil. Nos Estados Unidos você tem de 1 semana, 2. Mas não importa, você precisa de uma válvula de escape. Até para estudar, eu sou educador, no caso já há 23 anos, e as pesquisas mostram que se você estudar muito uma coisa e ficar totalmente vidrado naquilo, até a sua capacidade de aprender é anulada, né? As próprias pessoas mais assim, empreendedores, pessoas que realmente têm uma atuação na sociedade de empreender, de caçar talentos, de envolver pessoas, de produzir coisas, de investir capital, elas tiram, pessoas de sucesso, né, vamos colocar assim, elas tiram um pouco do seu tempo para poder refletir, pensar e viver um pouco a vida, né? Porque senão você anula a sua humanidade, e anulando a sua humanidade, meu amigo, minha amiga, você torna-se, torno-me imprestável. Nós nos tornamos imprestáveis. Precisamos sim de válvula de escape. Vamos ao nosso primeiro dos 3 slides sobre a válvula de escape. Primeiro, nós precisamos entender que a arte é uma válvula de escape. Nós estamos vendo aí um quadro sendo pintado, né? E é tão bonito quando você vai. Eu levei meus filhos ao museu tem alguns anos já, e uma exposição assim de obra de arte, eles ficaram encantados, né? E minha filha aprendeu a desenhar, Nani, ela desenha quadros lindos, viu? Minha filha desenha muito bem, ela gosta muito de arte, né? O meu menino também gosta, eu já levei ele, menino muito inteligente também, meu filho, graças a Deus. E a arte é uma válvula de escape. Tudo é arte, tudo que você consegue expressar o seu sentimento, as suas emoções, trazer significado, buscar significado ou atribuir significado, é arte. Eu diria que a arte, ela funciona como uma sublimação humana, ou seja, você quando expressa-se através da arte, é como se você entrasse em transe. A palavra transe ou transa vem de transitar, vem de encontro e perpassamento, ou seja, de uma situação para outra, né? Um exemplo claro da palavra transitar é veículos na rua, eles transitam pelas ruas, eles transitam de faixas, né? Muito embora às vezes nos dá um susto, né, Nani? Estou falando aqui com ele que hoje tem uma situação bem engraçada no trânsito que a gente vivenciou, mas nós precisamos entender que a arte ela é uma válvula de escape, né? Por exemplo, a literatura do qual eu tanto gosto, eu amo bastante na literatura, a forma de expressar-se do ser humano, de expressar os seus pensamentos através da literatura, é uma arte. Foi a essa válvula de escape que Jane Austen recorreu para poder viver com aquela áurea de negatividade, de falta de perspectiva que ela tinha, né?
falta de oportunidades até certo modo. Ela era de uma classe média baixa, mas não quer dizer que ela tinha sentimentos, ela precisava de alguém, enfim. E isso nos faz uma pergunta, né? Nos traz uma pergunta, melhor dizendo. Como que está a sua vida, né? Você está vivendo intensamente? Sabe que viver intensamente é preciso ter dose certa. Aliás, o nosso último programa falou sobre isso, né? Sobre dose, dosagem, porque a nossa vida, ela para trazer qualidade a ela, nós precisamos ter a dose certa. Nem sempre nós acertamos, como às vezes um cozinheiro, uma cozinheira, não acerta na dose do sal, né? Ou para mais ou para menos. Na vida, no cotidiano, nas relações, nas atitudes, muitas das vezes nós também não dosamos e sofremos as consequências e provocamos consequências. Mas há consequências que não só prejudicam a gente, a nós subjetivamente falando, que já é um grande mal, porque as Escrituras Sagradas dizem que nós somos templo do Espírito Santo e precisamos cuidar muito bem do nosso corpo, né? E as Escrituras dizem que o nosso corpo, alma e espírito precisam estar irrepreensíveis, preparados, né, para o dia do encontro com o nosso mestre, com o nosso mentor, a fim de enfim, fazermos parte de uma nova era, de um novo reino que ele promete, né? E o que ele promete também, que nós conhecemos na Bíblia como salvação, né? Soteros no grego, né? É também uma válvula de escape, né? As Escrituras Sagradas dizem que haverá um cálice de uma ira ou de um descontentamento do Criador para com toda a humanidade. Isso como consequência das nossas atitudes não sábias, não pensadas, atitudes sem o temor de Deus, sem o conhecimento do Criador, ou até mesmo em não aceitar com que o fato de que exista um Criador que ajuda, que interfere positivamente, ou quer interferir positivamente na história humana, e muitas vezes o ser humano não dá essa abertura. Então, o próprio Yoshua, Jesus Cristo, conhecido aqui no Ocidente como Jesus Cristo, ele vai trazer uma válvula de escape, que é a grande salvação, né? A soteros, né? Para aqueles que acreditam, porque ele disse assim, ó, eu voltarei, né? Vou preparar a morada, estou deixando com vocês aí o meu representante pessoal, chamado Espírito Santo, que em inglês chama-se Holy Ghost, ou Holy Spirit, que ele é aquele agente também que vai trazer e vai proporcionar válvulas de escape para a gente. E as Escrituras também dizem, né, que quando o Cristo ele ressuscita, ele vence naquele momento a morte, porque a morte não pôde detê-lo na sepultura. Ele leva cativo o cativeiro e distribui dons aos homens, né? Ou seja, claro que ali também tem uma conotação espiritual, né? Mas também tem uma conotação de uma garoa, ou seja, de otimização das potencialidades humanas, ou seja, ele vai acabar, o Espírito Santo, que é o representante pessoal de Jesus Cristo, de Yoshua, vai acabar aí trazendo uma melhor inspiração aos seres humanos, né? Tanto é que já dizia o poeta, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. É mais ou menos assim que diz, ó. Vou ver se eu lembro, né? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Bebendo uma água aqui que deu uma engasgada. Faz parte, ao vivo. Perceba aí que é no momento gritante, é no momento da dificuldade em que surge uma válvula de escape. As Escrituras também dizem assim, ó, vocês não vão ser provados, vocês não vão ser experimentados além das forças de vocês. Vai chegar o momento que o próprio Criador vai proporcionar, vai providenciar, né,
Em inglês, he's gonna provide. He's gonna give you. Ele vai te dar, ele vai proporcionar uma válvula de escape. A way out. Uma válvula de escape, uma alternativa. Então a arte aí é uma boa pedida. Pintar, escrever, desenhar, praticar esportes, caminhada, né? Esportes dos mais diversos possíveis. Tudo isso é válvula de escape. Como que está a tua rotina? Como que está a tua vida? Será que é só trabalho, casa? Trabalho, casa, agora não pode ir muito na casa de ninguém, né? Por causa dessa pandemia. Hoje a igreja a gente vai, mas com todos os cuidados possíveis. Então você tem que tomar cuidado. Por mais que você esteja aí enclausurado, de quarentena, precisa oxigenar a mente. Assistir um bom filme, ouvir uma boa música. A música é uma válvula de escape fantástica. Aprender uma outra coisa, dedicar-se a algo, a um curso online, por exemplo. Eu já fiz 2 cursos online essa semana passada aí. Nós precisamos nos reinventar. Porque, como eu estava conversando com um amigo meu esses dias, que está passando um momento difícil, né? E eu não esperava que ele... Nossa mente é incrível, né, Nani? Eu não esperava, nossa, fulano jamais estaria numa situação dessa. Mas a nossa mente nos prega peça se nós não nos reinventarmos. E buscarmos essas alternativas como válvula de escape vai te ajudar muito. Como diz o profeta, escapa-te por tua vida. Vamos ao próximo slide. 21 horas e 12 minutos. Programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas, proporcionando ferramentas para que você possa passar melhor pelas experiências da vida, sob uma perspectiva cristã, filosófica e humanista. Não esquecendo que nós teremos aula de inglês em breve. You're gonna have English class soon, pretty much soon. So, stick on us, or stick to us, right? Stay with us, esteja conosco. Outra válvula de escape fantástica. Contemplação. Estamos vendo aí a contemplação como válvula de escape, uma imagem. Um homem no final do dia, próximo a uma praia, em cima de uma bicicleta, provavelmente andando pelas ruas ali, assaltadas. Ou de repente veio até do centro da cidade apenas para ver o pôr do sol ali, em frente ao mar, um pouquinho de nuvem, ele observando e aquela quietude. E de repente ele ouvindo o barulho da água batendo, né, na pedra. Tchá. Não é bom, não é gostoso quando você visita alguém no interior, você começa a ouvir os pássaros? Porque na cidade você ouve só o barulho dos carros, o latido de cachorro, gente brigando, xingando no trânsito. É muito até engraçado, viu? Eu chego a dar risada, porque não adianta ficar nervoso. Você nem está pensando, você está na sua, camarada, passa, xinga, vai embora. Todo mundo estressado. É onde surgem situações aí calamitosas, até mesmo de atentado à vida. Eu já presenciei, você deve ter presenciado. Situações assim de muito mau gosto, né? Por quê? Porque as pessoas perderam a capacidade de exercer a contemplação. Contemplar o belo, o bom, o bonito. Já parou para pensar que até na figura humana, não estou falando na questão da estética sexual, da instigação sexual, não. Mas até na figura humana você pode olhar e se alegrar e se contentar em Deus. Como diz o salmista, né? Que tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Né? Precisamos ser mais gratos. E a contemplação é uma válvula de escape fantástica, fantástica. Fantástica. Contemplar os animais. Às vezes é importante, é vital que você saia daquele ambiente, se retire e se refaça. Os grandes escritores, inclusive a própria Jane Austen, ela já morava no campo, ela se retirava, morava numa casa muito grande, ela tinha um aposento só para ela, um tipo de estúdio, a studio, right? Como o Nani aqui, o Nani às vezes deve vir para cá só para pensar, né, Nani, no estúdio. E nós, hein?
Eu não vou revelar para vocês o nome do Nani, não. É Nani e pronto. Ei, Nani. E tal. Então, o que acontece, gente? A gente precisa ter essa válvula de escape. Contemplação é importantíssimo. O que disse o salmista? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ok? Então, é olhando essas coisas que nós vimos o Criador, o significado da natureza. Né? Existe até uma canção, um poeta dizendo, Luiz de Carvalho, ele já não está mais entre a gente, que ele dizia, e diz, porque a sua canção está aí, o seu legado está aí, eu vejo a mão de Deus na criança cantando, no pássaro, na árvore, na manhã, no cair da noite, como na foto que nós estamos vendo aí, eu vejo a mão de Deus. A contemplação é uma válvula de escape muito importante. A última válvula de escape para a gente ir descansar, e logo vamos ter outro programa aqui também com outro tema fantástico. Vamos ver, vou pedir ao nosso técnico colocar aí outra imagem. Agora eu estou lendo aqui a mensagem da Lorena. Conheço ambos os livros, né? Muito bom. Eram casamentos arranjados na época. Isso aí. Gente, meditação é também uma válvula de escape. A diferença entre contemplar e meditar. Contemplar, você pode meditar também, enquanto você contempla. Enquanto você medita, você também pode contemplar. Mas quando você medita, geralmente você procura tirar, meio que afastar de si mesmo os seus próprios pensamentos. Né? É como se você estivesse fora do seu corpo e no momento em que você traga ou proporcione com que haja em você uma quietude, um silêncio, para que você possa refazer as energias. Isso eu acho muito interessante com os orientais, né? Somente no budismo há essa, no taoísmo também, e as artes marciais eu pratico, se bem que nunca mais eu pratiquei os katas, mas eu sempre faço os exercícios, e a meditação é fundamental. Às vezes você está com dor de cabeça, às vezes você está irritado, às vezes você está inquieto, você precisa de meditar. Você precisa de meditar. Então, a diferença entre meditação e contemplação seria essa. Contemplando você pode meditar, mas você está observando o que está ao seu redor, aquilo que a natureza te traz de bom, que você não consegue enxergar por conta do ritmo de vida que você tem. Você precisa se dar esse tempo. Mas assim, quiçá você também pode meditar. Agora, a meditação, você pode até fazer uma contemplação, mas uma contemplação muito imagética, porque você geralmente faz isso de olhos fechados. Uma contemplação muito subjetiva, mas é importante você ter um momento quieto. Não só olhando, observando a natureza, mas trazendo a meditação, eu diria que traz uma visão totalmente interior. Na teologia nós chamamos de prescrutação, ou seja, de uma investigação interior. Né? Interior. Isso é muito importante. Né? E isso me faz lembrar o que disse Moisés ao líder Josué, que o substituiu, né? na condução do povo no deserto. Aqui está o livro da lei. Você vai meditar nele de dia e de noite. Ou seja, você vai ler e vai deixar os seus pensamentos fluírem através dele, para que você possa ser um ser humano melhor, para que você possa se corrigir. E a meditação é uma grande correção para as imperfeições que a gente vai tendo. Né? Nós não somos perfeitos, nós vamos tendo, melhorando e tendo outras, descobrindo outras, né, Nani? E parece que quanto mais ficando velho é pior, diz, né? Mas sempre há uma esperança, porque nós devemos lançar aos pés do Mestre, do Rabone da Galileia, Yehoshua, Jesus Cristo, as nossas ansiedades. Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos, quero fazer com você uma palavra de oração a este som
desse fundo musical muito bonito que nós estamos ouvindo aí. Criador eterno, em nome de Yoshua, Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos diante da tua presença de todo agradecidos por esta oportunidade que o Senhor nos deu de contemplar a vida, ou de repensar a vida, de refletir as nossas experiências até aqui, com base na obra Orgulho e Preconceito de Jane Austen, da biografia da autora, de suas escolhas, dos personagens que ela criou, refletindo aquela época. E é um clássico, porque ele não foi vencido pelo tempo, estar vivo porque também nos ajuda a fazer uma crítica social. E fizemos isso também com um pano de fundo das Sagradas Escrituras, do conselho do teu filho Pedro, que nos disse que devemos lançar sobre os teus pés as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos ajude a termos as nossas escolhas bem acertadas e que possamos ter válvulas de escape para que possamos fluir na vida. A válvula de escape da arte em suas multiformes apresentações, a válvula de escape da meditação que falamos por último e também da contemplação. Que Deus em Cristo te abençoe. Na próxima programação estaremos juntos. Vamos em frente!